Otumbá, Colofé, Mucuyu, Saravá, meu povo de Umbanda, todos bem? Desejo que vocês estejam com saúde, estejam com paz, com harmonia na casa de vocês, com os caminhos equilibrados. E passando por aqui para a gente bater mais um papinho. E a pergunta que me fizeram esses dias, pai, como é que está esse negócio da quaresma para nós? Veja bem, para o pessoal da Umbanda, para a Umbanda, a quaresma é um momento em que, pelo menos antigamente, eu sigo aquilo que os meus antigos me ensinaram. E funciona até hoje muito bem. E com base. É um momento em que, para a Umbanda, os obsessores, os eguns, por assim dizer, tem uma liberdade maior. Uma época muito perigosa, pessoal da Umbanda. Tem uma época em que o pessoal da Umbanda se preocupa muito em alicerçar os seus guardiões, né? Para que haja um respaldo maior, para que nenhum negativo se aproxime, né? Uma época bastante conturbada, a quaresma. Posso falar para nós do Queto, não é uma época que para nós tenha grande mudança de coisas. Nós apenas alicerçamos algumas coisas da época com relação a negativos, com relação a eguns e isso tudo, mas a vida prossegue normal. Em algumas nações, como por exemplo a nação de Angola, é uma época em que o pessoal não faz nada, é uma época de resguardo. E isso para algumas casas de Angola, para outras não, né? Conheci algumas casas de Angola que nessa época nada acontece. E também algumas casas de Angola que no mês de novembro também não fazem nada, isso dentro dos preceitos, normas e dogmas da nação de Angola, tá? Agora, para nós do Queto, não altera. É uma época para nós normal, uma época em que a gente está fazendo aquilo que tem que fazer, os ebós, jogando, atendendo, sem problema nenhum, né? A quaresma ela se torna muito arraigada, a Umbanda principalmente, até pelo sincretismo, né? Pelo sincretismo da quaresma. E na época da Umbanda, o que acontece? Você tem a quarta-feira de cinzas, depois, logo após a quarta-feira de cinza, a quinta-feira grande, que é a época em que se reverencia Exu, se faz as coisas de Exu, aquela coisa toda. Atravessando-se os 40 dias de Umbanda, algumas casas não tocavam nem para Preto Velho e nem para Herê, duas linhas que durante a quaresma eram retiradas, só voltavam a sua atuação no sábado de Aleluia, meio-dia. E na quinta-feira grande, que antecede a sexta-feira santa, se fazia novamente o fechamento da quaresma, ou seja, que se reverenciava Exu, se preparando a casa para a sexta-feira santa, que era a noite da vigília, a noite da vigília, né, onde se vai fazer o ato do cruzeiro ao chão, o terço sendo rezado de 3 em 3 horas, começando às 18 e terminando no sábado de Aleluia, meio-dia, quando se tira as cantigas de fundamento da Umbanda para se levantar o cruzeiro, aquela coisa toda. É o dia em que os pretos velhos realmente voltam em terra, é feito todo um fundamento em torno disso aí. É um ato muito bonito da Umbanda, muito bonito mesmo. E aí dizemos que a Umbanda volta ao seu tempo normal, ao seu momento normal, funcionando. Exu volta à sua posição, porque durante a quaresma a Umbanda deixa a dominância da casa, né, aos cuidados de Exu, justamente por causa desses negativos, né, desses obsessores, e os únicos que batem de frente com eles é Exu mesmo. É essa a história, né? Para o Candomblé, Jeje, Queto, Fon, temos lá os nossos preceitos pela época em si, não pelo sincretismo, né? Mas pela essência
de energias que essa época traz por si só. Mas fora isso, as casas funcionam normal. O pessoal de Angola já tem seus preceitos, seus fundamentos bem alicerçados e explicados e por que, né, que nessa época, desses 40 dias, a casa de Angola, algumas, dão uma parada nas suas atividades. Tá certo, gente? Grande abraço. Mutumbá, Colofé, Mucuyu, Saravá, meu povo de Umbanda. Fiquem em paz, fiquem no axé, todos vocês.